como será avaliado, né? Como serão avaliados esses indicadores? Como podemos mensurar? No início do processo de coaching, Carol, quando nós iniciamos o processo, o líder do coach, ele faz um processo de definição de objetivos com o processo de coaching. O que ele espera, na realidade? Seja esse indicador uma mudança de comportamento ou seja esse indicador algo quantitativo. Isso fica muito claro. O líder define isso porque ele está falando em nome da empresa e ele que geralmente indica o profissional para o processo de coaching, ou quando é o próprio profissional que solicita o coaching para ele que define qual é o indicador. Como ele vai mensurar se o processo de coaching apresentou resultados efetivos. E ao término do nosso processo, nós faremos uma avaliação novamente com o coach, ou seja, como ele vai contextualizar através de mudanças, quando nós falamos em comportamento, quais foram as mudanças efetivas de comportamento que ele teve, e serão mensuradas também pelos liderados, pelos pares, pelo líder imediato dele, ou indicadores quantitativos também serão avaliados ao término de um processo. Qual o objetivo do método Dédalo? Bom, primeiramente, Carol, antes de falarmos ou melhor, para falarmos sobre o objetivo do método Dédalo, é importante resgatarmos uma frase, né? Mencionarmos uma frase que ela é muito comum, mas nem sempre ela é praticada, né? Nós só lideramos através do exemplo. Isso é fundamental. E aí nós temos uma contribuição da neurociência, que é o neurônio espelho, que é o mapeamento que a neurociência fez de identificar células neurais, que elas são responsáveis pelo processo, na realidade, de imitação, né? Então, um líder, quando ele fala algo, mas ele pratica outra coisa que é totalmente diferente daquilo que ele prega, que ele quer, que ele deseja, que a empresa deseja que o seu funcionário faça, ele está ensinando através do exemplo. Seja conduta, seja comportamento, seja não respeito a uma regra, ele está sendo um exemplo não positivo. Então, quando nós pensamos que um líder, quando ele lidera através de um exemplo, vamos imaginar o seguinte, Carol, um profissional, um líder que tem dificuldade de inteligência emocional, que ele tem uma situação onde ele não consegue lidar com a sua própria emoção e ele se torna uma pessoa austera, uma pessoa impulsiva, uma pessoa muitas vezes descontrolada mesmo emocionalmente, né? Porque falarmos em inteligência emocional é falarmos no grande desafio da humanidade. Porque quando nós revisitamos a história da construção da liderança, nós vamos encontrar o quê? Uma estrutura de poder mandatório, onde na história, em todas as instituições, nós sempre encontramos uma figura de chefe, né, que temos lutado muito para substituirmos essa palavra, porque ser chefe significava eu mando, você faz. Temos trabalhado muito, mas tem sido um grande desafio. Por quê? Porque isso está muito arraigado na nossa formação. Desde a nossa formação em casa, na nossa educação familiar, e nós levamos isso para a empresa. Ou seja, muitas vezes eu tenho um cargo, eu tenho uma posição de liderança, seja de pai, seja de líder dentro da empresa, eu mando, né? E o que acontece nesse processo? Se eu sou uma líder austera, uma líder autoritária, eu posso desenvolver no liderado, na minha equipe ou em um determinado liderado, duas situações, dois comportamentos. Ou ele pode também me afrontar, porque eu estou sendo duro com ele, ou ele pode se embotar. Ele não vai produzir, ele não vai criar, ele não vai pensar, ele pode se tornar uma pessoa medrosa. Então, o que nós percebemos? O que eu percebi durante esse tempo todo trabalhando com os líderes? Que quando nós usávamos um método clássico, um processo clássico de coaching, a gente capacitava o líder, mas muitas vezes o liderado não se conectava com esse processo. O líder tinha uma mudança de comportamento, mas o liderado continuava com o mesmo pensamento. Inclusive, às vezes ele até duvidava. Ele percebia o seu líder com uma mudança diferente, de comportamento, e às vezes ele dizia assim: nossa, meu líder tá diferente, né? Tá fazendo coaching. Essa mudança não vai durar. Logo, logo ele volta a ser aquela pessoa
ruptura conosco, vocês vão ver. E aí nós fomos percebendo toda essa necessidade. Então eu preciso não só transformar a mente do coach, que é o seu líder, mas eu preciso trabalhar e reconstruir esse relacionamento que se estabeleceu. Por quê? Comunicação e relacionamento é sempre mão dupla, vai e volta. 50% o ambiente, 50% do que eu trago na minha história. Então, essa base é fundamental para o método Dédalo. Eu preciso ampliar também a mente dos meus liderados, ou melhor, dos liderados do coach, para que ele entenda também e participe dessa mudança e quais são os conceitos que nós estamos implementando, e ele vai se beneficiar também e trazer mudanças de comportamento.